Salazar, já no poder em Portugal desde 1928, como Ministro das Finanças, faz aprovar a Constituição que estabelece um regime autoritário conhecido como Estado Novo. Com o regime autoritário, Salazar cria organismos de caráter repressivo e mecanismos de controlo da população, à semelhança do fascismo italiano, para garantir o culto da personalidade ou o culto do chefe e a negação dos direitos e liberdades individuais. Logo em 1933 foi criada a Polícia Política, PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, mais tarde designada de PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, para controlar os opositores políticos ao regime, recorrendo a torturas e métodos brutais, contando com uma vasta rede de informadores civis, os bufos. Impõe uma repressão política severa, a censura, eliminando qualquer forma de liberdade. Durante a década de 1930, o regime salazarista consolidou o seu poder, promovendo a ideologia do nacionalismo conservador. Deus, Pátria e Família é o lema que reflete os valores tradicionais do ideário do Estado Novo, enfatizando os princípios da religião, o nacionalismo e a instituição família como pilares da verdadeira sociedade. Aldeia a nação no Estado e é com a consciência ativa da nossa solidariedade na terra, no trabalho e na vida, isto é, na pátria, a nossa família que não volta. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal permaneceu oficialmente neutro, mas enfrentou dificuldades económicas devido ao bloqueio marítimo e à escassez de recursos. As condições de vida eram difíceis para muitas famílias portuguesas, com altos níveis de desemprego e pobreza. A população portuguesa era predominantemente rural, com altas taxas de analfabetismo e acesso limitado à educação. As escolas eram escassas e muitas crianças não tinham a oportunidade de frequentar a escola, especialmente nas áreas rurais mais remotas. Estas condições estão na origem do grande êxodo rural em direção aos países ricos da Europa, particularmente à França. Durante a década de 60, Portugal envolveu-se em conflitos coloniais em África, como a Guerra Colonial, que durou de 61 a 74, e perdeu em definitivo as possessões da Índia. Cresceu o descontentamento entre os militares que lutavam nas colónias africanas devido às condições deploráveis e à falta de reconhecimento pelo serviço, gerando ressentimento entre as fileiras militares e contribuindo para o descontentamento geral com o governo. Neste contexto, surgiram movimentos de oposição ao regime. Em 22 de janeiro de 61, ocorreu um dos eventos mais marcantes deste período, o sequestro do navio Santa Maria, numa operação liderada por Henrique Calvão. Este ato dramático abalou o regime e demonstrou a crescente insatisfação com a ditadura. Em 1962, a cidade de Coimbra tornou-se um centro de agitação estudantil. Os estudantes desafiavam abertamente a repressão do regime, exigindo liberdade de expressão e reformas políticas. Essa revolta intelectual inspirou movimentos de resistência em todo o país. Em 1965, Humberto Delgado, um dos primeiros e mais proeminentes opositores do regime, enfrentou um destino trágico. Conhecido como o General Sem Medo, Delgado foi assassinado pela PIDE, tornando-se um mártir da luta pela liberdade em Portugal.
Durante todo este período, Portugal foi palco de uma intensa agitação política, impulsionada pelo Partido Comunista Português, uma das principais forças de oposição ao regime. Apesar da perseguição implacável, o PCP continuou a desafiar o Estado Novo, organizando movimentos de resistência e greves. Mais tarde, novas forças políticas emergem, como o Partido Socialista em 1973. Figuras como Álvaro Cunhal, líder do PCP, e Mário Soares, líder do Partido Socialista, desempenharam papéis de destaque na oposição ao regime e na luta pela democracia. Na década de 70, a Guerra Colonial, iniciada em 61, tornara-se um problema sem solução à vista. Era uma causa perdida para Portugal, mas que o governo se negava a aceitar, apesar de, em 1973, a ONU ter reconhecido a independência da Guiné, situação que leva o general António de Spínola a publicar o livro Portugal e o Futuro, a 22 de fevereiro de 1974, em que reconhece, e cito: "Resta apenas uma via para a solução do conflito, e essa é eminentemente política. A vitória exclusivamente militar é inviável." Fim de citação. No entretanto, nos bastidores, um grupo de jovens oficiais de baixa patente nos quartéis militares conspirava contra o regime. Os capitães, liderado por figuras como Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço e Salgueiro Maia, planeavam uma ação audaciosa para libertar Portugal da tirania. A insatisfação entre os militares foi agravada pela falta de reconhecimento pelo seu serviço e sacrifício. Muitos soldados sentiam que estavam lutando uma guerra sem propósito claro, o que levou a um aumento do descontentamento e da deserção. Os confrontos frequentes com os movimentos de independência locais, como o MPLA em Angola e o PAIGC na Guiné-Bissau, também contribuíram para a deterioração da moral das tropas portuguesas. A constatação de que, a nível militar, a guerra estava perdida deu mote para a Revolução. Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou.